Olá, meu povo! Mais um Pod Gringo na casinha de vocês. E hoje eu convidei quem? Eu convidei a Fitness. Oi, A tudo Prótese. bom? A prótese, é verdade. A prótese de A vocês. prótese de vocês, meus docinhos de whey. Como vocês estão? Eu vim aqui convidada Adoro. pela blog de vocês para entrevistar uma pessoa muito, muito especial. E, gente, é a minha primeira vez num podcast, minha primeira vez entrevistando alguém. E é isso. Então, tipo assim, it's always the first time. Ah, ela vai falar inglês também, filha. English. Aqui é bilíngue. Não, mas fala um pouquinho de você antes da gente começar. Você, Sofia, hoje você faz o quê? Você é influencer? Então, eu estou aí entrando nesse mundo do digital influencer. O que eu tento trazer para as pessoas é mudança do estilo de vida. Eu fiz bariátrica e eu emagreci muito depois da bariátrica, porque eu não praticava exercícios físicos, eu não comia da forma correta. Então eu fiz aí um reset na minha mente, comecei a praticar atividade física, comecei a amar a musculação, me alimentar bem. Enfim, é isso que eu tento passar para as pessoas, sabe? Porque nenhuma cirurgia no mundo vai mudar a sua cabeça se você não quiser mudar. Então é basicamente E o foco isso. também, né? Porque a Foco, Sofia é muito exatamente. focada na Foco, academia, disciplina. isso. Então é isso Não que eu tento passar para as simplesmente só uma pessoas. cirurgia, não. Porque eu conheço outras pessoas que fizeram e não continuaram no resultado. E a Sofia, não, ela tá cada dia mais... Olha, o sovaco dela é branquinho, gente. Ai, não, Eu falei assim, o meu sovaco tá como, velho? Porque... Hoje essa aqui vai ser só risadas. Mas é isso, é a prótese de vocês com sovaco Com o sovaco de vocês. com sovaco de... Ai, adorei. Oh, meu E Deus. hoje a gente trouxe uma fera, uma ícone, a prof de vocês. A gente tá com uma pessoa maravilhosa hoje, com a Claudinha Ferreira. A prof Naus de vocês. A Claudinha hoje veio visitar a gente, vai contar tudo sobre a vida dela, né? Como lembrando a vocês, os apresentadores que eu convido, vai fazer as maiores perguntas, eu só vou interagir junto, mas o foco é vocês aqui, é vocês que tem que falar. Eu tô aqui só pra... E olha que eu tô preparada aqui, que eu tô curiosa, eu conheci a Claudinha ontem, então eu não sei praticamente nada da vida dela, então eu tô aqui querendo conhecer você, sim, de cima a Z. Eu já Entendeu? conheço. Eu sou legal, né? Muito. E eu queria começar perguntando quem é a Claudinha Ferreira? De onde você é? Como é que foi sua vida? Enfim, tudo. Minha vida é uma caixinha de surpresa, né? É um livro, poderia Fala ser. bem mais pertinho, que hoje eu vou encher o saco de vocês. Ah, assim. a vida Aí, bom? Tá ótimo. Ah, tá ótimo. Opa, É pra falar, tá? é pra falar. Eu sou Claudinha Ferreira. Hoje, atualmente, eu, além de faço unhas de gel, eu também dou curso, que é o meu foco principal. Uma mentora. Meu foco principal eu gosto de atender, mas o meu foco principal é ensinar, passar o meu conhecimento que eu aprendi para pessoas, para incentivar mulheres, profissionalizar mulheres, porque hoje eu vejo que as mulheres elas são muito dependentes financeiramente, às vezes ela não tem uma independência financeira. Tem uma profissão realmente, uma profissão que hoje é uma das profissões que mais cresce no mercado, na área da beleza, é o mundo das unhas. Com certeza. Entende? É isso. E aí você começou esse sonho, essa loucura, como assim? Tipo, acordou, eu quero fazer unha. Não. Não. Eu comecei a fazer unha, não foi por amor, como a maioria das pessoas começa por amor. Eu fui por uma dor mesmo, quando eu perdi meu pai. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida, eu era uma filha mimada, nunca tinha trabalhado. Então, meu pai me sustentava, me dava tudo. E eu era mãe solteira, além de tudo. E vivia com um marido que também eu apanhava bastante dele. E a partir do momento que eu perdi meu pai, eu perdi meu chão. E eu tive que ter uma profissão. E eu comecei a fazer unha de casa, em casa, nos bairros. Eu ia com o carrinho da minha filha. Era uma no carrinho, a outra sentada no carrinho também. Duas no carrinho, outra segurada na mão. E eu saía de porta em porta, fazendo unha, fazendo pé e mão normal. Naquela época era R$5, eu fazia com desenho decorado, era R$6. E eu comecei assim, realmente para ter o sustento, para sustentar as minhas filhas, né? Para ter um sustento, para ter de onde tirar algo
E porque também eu queria sair por isso que eu falo muito em incentivar mulheres. Porque eu queria sair do abuso, né? Porque eu apanhava muito. Então, tipo assim... Você queria ter sua independência, sua liberdade. Isso, porque eu tinha medo de separar, porque eu tinha perdido meu bem mais precioso, que era o meu pai. Que era o seu pai. Que era o meu pai, que me sustentava. Então, eu morava na casa do pai do pai das minhas filhas. Então, eu queria sair disso, mas eu não tinha força, eu não trabalhava. Como muitas mulheres. Como muitas mulheres hoje passam por isso. Até hoje, né? Que está se libertando agora, né? E às vezes tem gente até que tem condição, mas não consegue se libertar, porque realmente é Tem muito... a dependência Tem a emocional. dependência emocional, Isso, né? isso. Não é só o dinheiro. Mas eu, no caso, comecei a fazer unhas mesmo pra me sair desse abuso. E eu lembro como se fosse hoje. Meu ex-marido chegou em casa e ele me deu uma surra muito grande, assim, tipo, deixar eu desmaiada no chão. E minhas filhas chegaram da escola, eu tava toda, né, toda... Aí eu falei, a partir de hoje eu não vivo mais com ele. E foi da onde eu tirei meu sustento pra sustentar 3 filhas. Eu tinha uma filha de 3 anos, uma de 8, uma de 3 e outra de 1. Então, tipo, eram filhas pequenas mesmo. Então, foi daí que eu comecei. Indo de casa em casa, porta. De casa em casa, de porta. Só que eu sempre fui, tipo... Comunicativa, né? Comunicativa. Então, todo mundo ficava falando, ai, tem tal menina. Aí eu comecei a fazer num bairro mais legal. E aí, um dia, meu irmão tava no banco. E aí, entrou uma menina com uma camiseta, escrito o nome de um salão. Aí ele, ei, vem aqui, deixa eu te falar, minha irmã faz unha, né? Aí a menina falou, ai, então fala pra ela ir lá no nosso salão fazer e deu um cartãozinho e eu fui lá, eu fiz uma entrevista, mas eu já fiquei trabalhando, então trabalhei lá por 5 anos, né? Só que foram pessoas muito queridas na minha vida, porque elas me ajudaram muito. Porque tem coisas mais atrás, então eu tinha uma dependência química, então eu ficava muito nervosa, muito frustrada. Mas essa dependência química você começou quando? Aos 18 anos, quando minha filha nasceu. Antes de você ter o seu marido? Antes de eu ser manicure. Antes de eu... Com seu pai em vida? Oi? Ou com seu pai em vida ainda? Com meu pai em vida? Em vida. Meu pai passou pelo todo o meu processo. Então, quem criou, na realidade, minha filha de... Hoje, minha filha tem 30 anos. Sim. Mas quem criou a minha filha foi o meu pai até os 8 anos. Sim. Porque ela nasceu e com 4 meses eu conheci as drogas. E essa foi a influência de amigos, assim? É influência de amigos, tipo, eu vi aquela rodinha e eu queria me inserir naquele meio, grupo, naquele sim. grupo. E aí um dia eles me ofereceram uma maconha e eu falei, aí tipo, eu fumei, mas aí eu não gostei muito, né? Tipo, muito forte. Aí no outro dia eles me ofereceram e aí tinha crack dentro, era crack misturado com E uma já maconha. foi da maconha pro... Pro crack, do já Nossa. direto. Então, tipo, aí foi o primeiro trago e aí eu viciei e foram 20 anos. E aí o seu marido, ele usava? Ele vendia. Ah, ele vendia e Ele te vendia. Não, porque na realidade, quando eu conheci ele, eu já usava, só que ele não sabia, né? E ele vendia. Então, quando ele saía, eu roubava também Sim. dele e fumava. Assim, tipo, era bem... Mas ele sabia, porque a Sabia pessoa, porque, lógico, ele a contava. pessoa, não, e a pessoa que usa... Eu acho que essa droga deve ser mais visível, não? As atitudes... Roseli, mas só que assim, quando Ou eu não? conheci o meu marido, o meu atual marido, ele não sabia que eu usava droga. Porque eu tava numa fase já que eu tava parando. Ah, tá. Entende? Então, tipo assim, eu já tive fases de ficar muito feia, de morar na rua, de, tipo, falar pro meu pai, eu vou bem ali, já volto, e voltar depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Morar na rua mesmo. Mas eu também já tive fases de, tipo assim, aparentemente quem me via não falava que eu usava droga, mas eu usava todos os dias. Sim. E você não aparentava, tipo, algumas fases. Algumas fases, não. Algumas fases, tipo, principalmente quando eu comecei a malhar, quando eu comecei a trabalhar num salão de classe média mais alta, por causa do nível de clientela, aí Você teve que se adaptar. eu tive que me adaptar. Então, eu fumava, por exemplo, eu tinha uma rotina. Eu fumava até 5 horas da manhã. E aí, 5 horas da manhã, parece que eu tinha um trem na cabeça e eu parava. Aí eu dormia até as 9. Eu tinha que entrar no meu trabalho, 9h45. Então, eu dormia das 5 horas da manhã até 9 horas. Aí eu levantava correndo, tomava banho correndo, sempre chegava atrasada. Eu tomava 5, 10 energéticos por dia pra me aguentar. Porque, tipo, esse sono que eu tinha das 5 às 9 não era o suficiente pro meu... Pro teu corpo. Pro meu corpo, né? Eu Mente, não, enfim. E não é só isso. E não atrapalhava na fação de fazer a unha? Não. Então, era isso que eu queria perguntar. Porque, tipo assim, maconha a gente sabe que deixa a pessoa mais lenta. Nanana. Qual o efeito do crack no seu corpo? Então, quando você tá... Naquela hora que você tá ali fumando... todo mundo me pergunta isso, eu não sei... as pessoas muito me perguntam. Eu não sei Sim. explicar a sensação.
É uma coisa muito boa, muito prazerosa, mas ao mesmo tempo te dá muito medo. Você fica com medo, você fica tipo... Desconfia das pessoas. Desconfiando que tá chegando gente, você começa a escutar as coisas, às vezes tá chegando alguém, não tá chegando. Sabendo, gente, que o crack ele é destruidor de vidas de famílias. Sim. A gente tá contando aqui a história pra gente entender a superação da vida da Claudinha. E que isso começou numa maconha. Pra vocês, não, mas eu só uso maconha. É muito bom a gente ter uma noção que eu só quero usar pra se divertir. É um começo, gente. Sem problema, quem quiser pode fazer a usação do que quiser. Mas, assim, é você saber que isso também pode te atrapalhar em vários fatores, que é o que a Claudinha Não vai é contar só aqui pra atrapalhar, gente, né? de verdade. Eu posso falar com propriedade. Isso acaba com famílias, isso acaba com vidas. Isso acaba. A pessoa mente, a pessoa rouba, Uma coisa vai levando a outra. a coisa vai levando a outra. E ninguém começa do crack, todo mundo começa com uma maconha, todo mundo começa cheirando um pozinho. E tem essa Desculpa. história também, né? Que existem pessoas que são adeptas a criar um vício e outras não. Mas como é que você vai saber se você é adepto a criar um vício? Não tem isso. Não tem como, Não, entendeu? não existe isso. No crack, não. Não existe. Não existe. E nem em droga nenhuma, não existe. A pessoa, ela é viciada. As pessoas não se conscientizam que elas são viciadas, mas elas são. Elas são. São. É igual tem gente que pra parar de tomar um café, sente dor de cabeça, fica nervoso, pra parar de fumar um cigarro normal. Sim. Então as pessoas só não têm consciência que a droga, ela destrói famílias, ela acaba com famílias. Ela não acaba somente com você, ela acaba principalmente com a sua família. É isso que as pessoas precisam se conscientizar. A droga, ela destrói famílias. E destrói as pessoas também, porque às vezes é trabalho, construção de Não, vida, sim. em geral, né? Gente, eu vou contar uma história aqui, assim, que tipo, hoje, né? Eu cheguei no meu limite, no meu fundo do poço, quando eu achava que eu não estava viciada. Por quê? Porque eu tinha que eu dormia que eu fumava até 5 da manhã e depois eu ia Uma vida normal. Eu trabalhava normal. Só que eu comecei a fazer dívida. Eu tava com meu aluguel atrasado. Quantas vezes isso... eu quero até que minhas filhas assistam, elas podem falar. As minhas filhas é testemunha. Chegar o cara do aluguel pra bater na porta e eu... Filha, vai lá e fala que a mamãe não tá. Cortar a luz da minha casa. Eu comecei a pedir dinheiro emprestado para as minhas clientes. Começou a afetar a minha profissão. Por quê? Eu nunca roubei de cliente. Que fica claro, mas, né? Mas eu comecei a pedir dinheiro emprestado, inventar história, a gente cria história. Ai, minha filha ficou doente, ai, meu aluguel pagou, ai, esse mês foi fraco. E não, o meu dinheiro ia na droga. Então eu comecei, e aí teve clientes que começou a contar pro meu patrão. E aí chegou no limite dele que ele não conseguiu mais ficar comigo. Porque não era clientes, era cliente de classe média alta. Entendeu isso? Então começou a afetar a minha vida nisso. Porque eu perdi meu emprego, que era um dos melhores salões de... Lógico, isso aí foi um boom pro meu crescimento. Porque a partir daí que eu conheci o Tom, que eu comecei a ter o meu próprio negócio. Mas foi onde me levou no fundo do poço. Porque eu tava com tudo atrasado. Luz cortada, aluguel atrasado. E pedindo dinheiro emprestado pra todo mundo. Pra todo mundo. Então o Tom também foi essencial pra que você também conseguisse sair também... Sim, o Tom tem uma grande... A sua força de vontade é óbvio que é o primordial. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Vontade eu tinha todos os dias. Todos os dias, quando eu chegava no meu trabalho, e aí eu ia trabalhar cansada, e aí faltava dinheiro, e na hora de pagar o aluguel, que faltava dinheiro, eu ficava, gente, pra que eu gastei? E tipo, às vezes eu pegava R$10 e eu falava bem assim, eu vou ali pegar só uma. E depois dessa uma, acabava. Aí eu não tinha vergonha de sair na rua, já drogada. Andava a pé quilômetros, ia em bocas, mato. Se vocês verem aonde eu já andei atrás de droga, vocês vão falar, não, você é louca. Então, tipo assim, isso que eu tô falando, né? Então, a droga é uma coisa que acaba com famílias, com seres humanos, com tudo. A pessoa perde a vergonha. Sim. Você imagina, eu cheguei num ponto de pedir dinheiro emprestado pros meus clientes, mentindo, falando que minha filha estava doente, mentindo que eu tinha que comprar o material escolar, sempre mentindo. Aí você perdeu seu pai, e aí foi aí que você parou ou foi quando que você... Não. Ela falou que passou 20 anos. Não. Ah, tá. Não. Continuou. Meu pai, eu continuei. Quando meu pai morreu, aí eu fui no fundo do poço. Aí você foi no fundo. Foi sua pior... Foi Foi minha pior fase. Eu cheguei a pesar 36 quilos. Caramba, Sim, Claudinha. fiquei muito feia. Muito feia. Teve gente que perguntou já se eu tinha AIDS, porque eu fiquei tão... E, por exemplo, como suas filhas... Elas sofreram muito.
Elas... Porque, assim, você cuidava da vida dela sozinha? Como é que é? Seu pai Sozinha, foi embora? na realidade, elas se cuidavam, né? É porque quando Ai, seu pai entre foi embora si. já eram Ela tinha 8 anos. Aham, Aí, com 12 anos, a minha filha começou a tomar de conta de tudo, que é essa que tem 30 hoje. sim. E até, às vezes, ela brinca. Você já viu ela brincando que ela fala que ela que me criou, que ela criou as irmãs, porque ela teve que aprender a cozinhar, teve que aprender tudo. E foi isso, né? Hoje ela tem Caraca. 30 anos. E, assim, falando dessa minha filha, ela foi a filha que mais sofreu, foi a filha que mais apanhou, porque eu era muito agressiva. Então, eu chegava em casa, eu batia muito nela, por qualquer coisa. Se chegasse a casa e não tivesse limpa. Então, eu era muito agressiva. Eu até converso isso muito com a Roseli sobre a minha agressividade. Então, hoje eu tento controlar a minha agressividade, porque demorou muito tempo. Eu era muito agressiva. E hoje ver a minha filha seguindo, a única filha minha que segue a minha profissão. Profissão. E ainda exemplar, com salão Lindíssima, né? Que lindíssimo, maravilhosa. poderosíssimo. Isso é pra mostrar o quanto também tem persistência da pessoa também, né? Porque os filhos, esse pessoal fala, não, mas é porque o pai é assim, ou a mãe é assim. Não, é sobre o ser humano, é sobre também, e tinha amor, né? O amor dela sobre você, de cuidar de você, né? Sim. Mas também assim, por mais que eu passasse tudo isso, eu também não deixava ela sair com qualquer pessoa, eu nunca Você deixava... protegia essa parte, namorado, eu mudei de bairro mesmo sem condição de pagar o aluguel, eu mudei de bairro pra poder sair de um bairro mais humilde, pra elas não crescer, porque as minhas filhas estavam crescendo nesse bairro como se droga fosse a coisa mais normal do mundo. Entende? Um dia eu ia saindo pra você ver, onde eu trabalhava, eu morava numa kitnet. Aqui era a porta da minha kitnet e aqui era a porta de meninos que alugavam o quarto pra vender droga, né? E aí um dia eu ia saindo na rua, eu não sabia, minha filha tinha 6 anos, a Joyce. E aí ela saiu na rua e falou, e aí, Zé, me presta R$1 aí. Aí ele falou, não tem não, Mariquinha. Tipo, brincando, os dois colocaram apelido, eu nem conhecia os meninos, esse menino. Aí eu falei, pra me emprestar R$1 você não tem, mas pra fumar maconha você tem. Então, tipo assim, aquilo ali, puf, falei, minhas filhas estão crescendo. Eu já fumo. Então, eu não vou deixar minhas filhas ir pra esse. Eu sempre protegi muito, eu não queria. Então, tipo assim, com 14 anos, minhas filhas já começaram a trabalhar no supermercado, como menor aprendiz, pra que elas crescessem vendo outra realidade, que não fosse a minha. Porque... Tendo responsabilidades, coisa que você falou que seu pai, ele te mimou muito. mimou muito. E isso eu acho que foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Amor de mãe, né? Amor de mãe, por mais que a gente esteja pra baixo, por mais que a gente esteja cheio de problemas, a gente sempre vai querer proteger os Eu filhos. sempre protegei muito, e é isso aí, sim. E protejo até hoje. E aí você conseguiu, aí você foi, né, saiu desse trabalho, foi entrar no ramo mesmo de E aí, mentora. não, eu fui trabalhar em um outro salão. E aí, eu comecei a contar minha história pra uma amiga minha, que era uma repórter. E ela falou, Claudinha, eu posso publicar a sua história num site? Eu falei, pode, mas assim... Mas não era nem de droga. Na realidade, não era de droga. Eu não falava ainda sobre a droga. Eu falei sobre a violência doméstica. Sim. E ela foi e falou assim, posso publicar essa história? Eu falei, pode. Será? Pode, né? Então, publicou a minha história. E a partir daí... eu, nessa época, eu já comecei a ter salão, eu já tinha salão, já tinha loja. Quando eu tô falando sobre sair das drogas, né? Então, eu já tava com o Tom, já tinha um tempo. E aí ela publicou essa história. E aí me convidou pra... Aí convidou o Tom, que tinha uma loja que representava uma marca de gel, de fazer unha. E convidou ele pra ir pra um evento em Brasília, que era um congresso pra 1.000 mulheres. E aí ele foi e falou que ele tinha uma educadora, que ele gostaria. Pra ele participar, ele tinha que levar ela pra subir no palco. E ela começou a falar muito sobre, o que ela faz? Unha de gel, unha de fibra, nessas coisas. E ele falou, ela tem uma história de superação. Aí ele contou sobre a violência. E eu fui convidada pra Brasília pra falar sobre a violência doméstica, porque elas queriam muito que eu falasse, porque hoje, realmente, 80% das mulheres, né, vive sobre domínio, sobre opressão, sobre... E aí ela me convidou para dar essa palestra para 1.000 mulheres. E quando eu subi no palco, Deus tocou no meu coração e eu falei das drogas. E a partir daquele dia, foi a minha virada de chave. Eu não gosto de falar isso, porque eu emociono, porque a partir daquele dia, nunca mais eu senti a vontade de usar droga. Porque parar de usar droga é uma coisa, agora você parar de ter abstinência é uma coisa muito mais longe, entendeu? Porque é uma coisa muito mais séria. Porque você luta todos os dias, você quer todos os dias parar, mas todos os dias você tem vontade. E é uma coisinha pra você
Tipo assim, tem gente que volta por qualquer coisinha, entendeu? E eu sofri muito com isso, né? Eu agredia, eu chutava, eu quebrava a casa, eu fazia tudo. E aí, nesse dia, Deus tocou no meu coração pra me subir e falar pra 1000 mulheres sobre drogas. E a partir daquele dia, nunca mais eu senti vontade. Nossa, que lindo. Bacana. Que lindo. Não dá pra abraçar, mas eu sempre te abraço, né? Você sabe disso. Eu me arrepiei, essa com dorzinho. É interessante que, assim, a Claudinha, ela teve essa força, né? Eu tenho uma sobrinha que até hoje eu não consegui ajudar ela. E isso me machuca muito, porque eu tento tirar ela, ela volta. Então, assim, não é fácil. E eu já pedi para várias pessoas do Brasil atrás dela, e pega, cuida, e depois ela foge. E, assim, é uma coisa que é muito doloroso, porque meu irmão não tá mais em vida, minha mãe, meu pai também já tá mais, e minha mãe, ela sempre fica, não abandona, porque se fosse o seu irmão não ia deixar. E eu falo, Claudinha, eu vou desistir. A Claudinha não desiste dela, não, Roseli. Porque ela quer. É porque assim as pessoas acham que a pessoa. Porque as pessoas julgam muito hoje. Julgam, fulano não quer parar de usar droga, fulano não tem vergonha. Gente, não é isso. Não é vergonha. É porque realmente é um vício muito mais forte. Então não entram nas drogas, não entram, não brinca, não vai com amigos. Vou fumar, vou só dar uma cheiradinha, não cheiram, porque é um mundo praticamente sem volta. E não é porque a pessoa não tem vergonha, é porque realmente é muito forte. É muito forte. É só quem passou por isso. É só quem passou por isso que sabe. Ai, meu Deus. Mas é isso. Meu amor. Eu acho que o que você tá fazendo aqui é uma mensagem muito importante, sabe? Pra todas as pessoas que estão assistindo, pra familiares. E, cara, isso vai tocar no coração de muitas pessoas. E sua história de superação, sua força de vontade, sua... Porque, querendo ou não, isso é uma disciplina da sua cabeça, entendeu? Porque por mais que você tinha a vontade ali de querer usar, você não usava. Isso pra mim é uma disciplina gigante, entendeu? Mas não é fácil. Não é fácil, Não. mas a pessoa ela tem que ser muito foda pra conseguir fazer o que você fez. Então, parabéns, virei sua fã de verdade. Tô impressionada com a sua história. E, cara, Deus, em relação à sua sobrinha, Deus vai tocar no coração dela e é isso. E as pessoas não podem desistir, as pessoas desistem muito das pessoas, entende, gente? E porque as pessoas têm isso, todo mundo tem isso. Eu já ajudei, e não adianta, ele não tem vergonha na cara, ele vai de novo. Gente, não é isso, é uma droga, já se fala, é droga, é vício, é forte, isso, ele domina, você perde. Quantas vezes meu irmão chegava na minha casa e eu fingia que eu não tava usando, limpava tudo, só que ele via, eu começava a tremer meus lábios, assim, ficava... Minha filha via eu mordendo meus lábios, ela já sabia o que era, entendeu? Minha filha acordou já de madrugada e falava, mãe, o que a senhora tem na mão? E eu falava, nada. E ela me dá a mão, aí eu dava a mão, ela pegava e jogava fora, eu esperava ela dormir, eu ia atrás de novo. Entendeu? Então, tipo assim, é um vício, é forte. Você passa por cima de pai, você passa por cima de mãe, você passa por cima de filho, você passa por cima de tudo. Você fica sem nada, você vende tudo que você tem, você acaba com tudo que você tem. A droga, ela destrói. É uma destruição. Então não adianta ninguém me falar, ninguém colocar na minha cabeça que eu não sou viciada, eu só fumo porque eu quero. Não. Ninguém. Porque se você precisa se divertir e usar, então você já tem um vício. Se você tem a necessidade pra você se divertir, você tá drogado, é um vício. É verdade. E aí qual a outra? Vamos lá. Muito bom isso, então, conta pra mim quais foram as maiores dificuldades pra entrar nesse ramo das unhas. Teve a droga, que você já falou, mas existiram outras dificuldades? Sim, assim, pra entrar no mundo, pra fazer alongamento, vamos começar por parte, como atendente, né? Quando eu só atendia... Quando eu só atendia. Dificuldade porque na minha cidade não tinha profissionais. Não é porque elas não queriam. Qualificadas, porque naquela época não tinha muito. Então, eu queria ganhar mais para dar uma qualidade de vida melhor para as minhas filhas. Então, foi onde eu comecei a fazer. Então, a dificuldade que eu tive foi de
de ter profissionais boas pra me ensinar. Pra Então, te ensinar. isso. E como é que você fez? Como é que... Eu fui. Eu comecei. Todo assim, gente. Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre fui muito alegre, eu sempre fazia muitas pessoas rirem. Então, aí as pessoas gostavam muito de mim, eu era legal, Sim, né? Aí todo mundo gosta. continua sendo, Tem né? quem não Continua gosta também, tá? A Cláudia é cômica. E assim, e aí as minhas clientes me amavam. Aí teve um dia, uma falou pra mim assim: você quer fazer o curso? Eu falei, quero. Aí ela foi e falou, quanto que é? Eu fui pesquisar, era R$900, aí, 13 anos atrás. Aí ela falou, então tá bom, vou te dar o dinheiro, e aí eu vou ser a primeira cobaia. E aí eu fui lá e fiz o curso. Só que o curso era de meio período, elas não me ensinavam, tipo, como, o que que era, pra que era o primer, o que que era uma lâmina ungueal. Eu não sabia nada, só, tipo, coloca a fibra, passa, nananana, e lá vai eu. Colocava já até na metade da mão quase da cliente. E achava a prova. E aí, e depois teve uma cliente que falava, até ela fala até hoje, cara, eu não sei como que eu aguentava, no outro dia eu não aguentava nem abrir o chuveiro de tanto que doía meus dedos. Unha pesada. Acontece, né? E aí, mas Todo mesmo mundo assim, tem um começo. mas aí mesmo assim eu fui tentando melhorar. E eu falo, cara, minhas clientes são minhas clientes, tipo assim, são clientes do salão da minha filha até hoje. Mas elas são minhas clientes há 20 anos. E aí depois, eu tava, eu falei, gente, aqui não tem, quando eu conheci o Tom, daí já foi quando eu conheci o Tom, aí eu falei, gente, eu queria muito dar curso, aprender, pra me ensinar, porque aqui é muito precário. Aí minha cliente falou, então pesquisa aí, vamos ver o valor. Aí eu pesquisei, o Tom começou a pesquisar, e aí tinha um curso de uma marca chamada Carajão, na época que eu representei lá na minha cidade. E aí eu fui aí ela falou assim, eu vou te pagar a passagem. Era na época das Olimpíadas, era muito caro. Era tipo de Cuiabá pro Rio de Janeiro. Tipo, R$3.000, R$3.500 naquela época, né? Sim. Então aí ela... Mas continua caro. Até hoje, continua caro. Mas aí, cara, eu falo que ela é minha fada madrinha. Ela é muito chata. Eu até queria que ela assistisse. Ela é muito chata, ela é muito insuportável. Ela, tipo... Ela fala mesmo. É insuportável, vocês. Pra aguentar ela, só que, tipo, ela gostava de mim, né? E aí ela pegou e falou, eu vou pagar pra você ir fazer o curso, e aí você paga em unha. Eu falei, ok. Aí ela comprou minha tudo de passagem. bom. Eu gostei dessa parceria. Só que eu fiz 3 unhas dela, ela falou que já tava falando. Juro por Deus, aham. Eu, tipo assim, as pessoas se apegavam muito a mim, porque assim... Eu tentei não se apegar nela. Porque eu também, eu tenho esse tentei. eu tenho um jeito durão, mas eu gosto de cuidar das pessoas, entendeu? Então, tipo, elas se sentiam cuidadas também. Eu precisava de cuidado, mas quando eu precisava de cuidado, eu cuidava das pessoas. É recíproco, né? E aí, ela pagou minha passagem, eu fui pro Rio de Janeiro, fiz um curso e já voltei ensinando, achando que era professora. Tudo. Cara, Mas eu sei, eu E só vou falar, faço. o primeiro curso que eu dei, cara, foi assim, tipo, as minhas... Catastrófico? Não, elas me devem até hoje, que eu fiz no boleto, né? E aí, tipo, fiz parcelado. Aí ninguém te pagou. Não, porque elas fizeram... te deram um calote. Não. Ai, tomara que ninguém assista. Enfim, né? Vamos... Cancela, ela não paga você, ainda quer te cancelar. Eu, hein? Ai, não, porque é o começo. Tô falando de dificuldade. Eu tô falando de dificuldades, gente. Tá, enfim, vambora, né? Muda. Enfim, mas eu gosto que as pessoas saibam dessas coisas. Que Não pagou, né? Gente, eu gosto que as pessoas saibam disso, que você vai encontrar dificuldades em tudo. E aí a gente deu o curso com material. Então a gente investiu todo o dinheiro, pouco dinheiro que o Tom saiu do emprego, pegou o FGTS. Coitado do bichinho. Tipo essas coisas. Ele pegou seguro-desemprego, investiu tudo nisso, né? E aí ele comprou cabine, motor, e ele foi e deu o curso, e parcelado tudo já com material, entendeu? Então, tipo, o único dinheiro que a gente tinha foi. E aí a gente começou do zero de novo. E aí, sorte que ele... Agora, por isso que eu entendi que o Tom é assim, ó. Não, mas... Pagaram ele, velho. Ele falou o quê? Não, ele já era, Vai, ele já vai. cresceu assim. Ele é economista, gente. Economista. Um indiretinho pra você, Tom. Enfim, e aí, a outra dificuldade foi o meu linguajar, né? Quando eu comecei a ministrar curso. E aí, mano, suave? Tipo, era tipo Faz essa unha direito. E aí? Eu não sabia falar, eu não sabia me comunicar. E outra dificuldade. Aí você fez um treinamento?
Não, ou você aprendeu? Não, eu tive um treinamento com uma pessoa que eu admiro muito, 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 que é uma repórter, não, apresentadora da Rede Globo. Ela É. também tem os contatos dela. E ela é muito minha amiga e ela, gente, Como eu falo ela assim, Luzimar. E ela é uma coisa assim, ó, ela, todas as terças-feiras, ela ia na minha casa me ensinar a me posicionar. Pra te dar aula de oratória, dicção? Sim. Por que você fala tão bem? Eu também quero dar aulas, né? Não, mas assim, não é uma coisa, um curso que eu fiz, mas ela sempre falava muito, ai, não para com a mão assim, eu tipo, não faz isso, né? Porque, tipo, Não é italiana. é porque às vezes você tá fazendo assim, aí tira uma foto, né? Olha aqui. Vamos falar assim, o que é isso? Ai, não sei o quê. Então a gente tem. Porque. Cara, do sério, já foi pra. Oh, meu Deus. Chorou e tudo, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí minha maior dificuldade foi me posicionar, como falar pras pessoas. Eu falava muito na gíria, aí, cara, não sei o quê. Mandava muito tomar naquele lugar, tipo. Né? Não, que Produção, não ri, produção. À vontade. Produção tá morrendo aqui, passando mal. Eu entendo. Desse mal eu tenho. Não, eu tenho muita vontade ainda, mas eu não mando mais. Só na cabeça, né? Você Ai, fala, gente, eu sempre fui muito tranquila. Ai, Não. desculpa, fina. Não, gente, só pra quem não sabe, eu nasci Na favela. Na favela. Só que assim, quando eu ia pra escola, o pessoal falava essa patizinha. Eu falava, não, mas não sei, é porque eu assistia muito TV, eu era muito. Ai, ó. E a outra dificuldade foi quando eu comecei com a equipe. Onde eu comecei a. Aí, tipo, aí depois da Cid Brasília, aí eu viajei. Ai, ela Só viajou, foguete, ela né? foi O até pra foguete. fora do Brasil antes da hora. Aí eu já viajei muito já. Você tipo, foi pra qual país? Os pra primeiros? Rússia. Uau! E aí eu comecei a viajar muito, dar muito curso, falar muito, contar muito minha história. E a Rússia também é um país que tem bastante referência estética, não é? Não, eu fui fazer curso. Mas curso de unha, mas lá De também unha, lá, a estética Pra em mim, geral, estética. é. Desculpa qualquer outro país que seja bom também, mas a Rússia é muita referência pra mim. As russas são muita referência, muita referência. É que dão até nomes, né? Pra Que não, pra foi, unha, que não por foram exemplo, elas, mas na são realidade, elas. por exemplo, manicure russa, que é uma técnica hoje que tá dominando o mercado. Não foi na Rússia que foi Inventado, foi na Alemanha. Foi na Alemanha. O dia que me falou, né? Tô aprendendo. E eu também achava que era. Por que colocou o nome? Porque foi Elas são elas. as melhores. Na realidade, não foram elas que inventaram, mas foram elas que. Começaram Que, a tipo, lançar, né? Não adianta você inventar e você deixar ali guardadinho, entendeu? Você tem que. Foi as russas, Elas né? que levaram pro mundo. Aí falam. Dos criadores cílios, de... né? Cílios volume russo, né? Ninguém fala cílios volume. Dos criadores de Nada Se Cria, Tudo não. Se Copia. A Isa falou pra mim que o meu cílios é cílios brasileiros. Mas agora. Isa! Mas agora, né? Mas antes era sim, tipo, sim, volume sim. russo, assim que começou. E minha outra dificuldade foi quando eu comecei com a minha equipe. Que eu precisei viajar muito. Depois disso, eu comecei a deslanchar, viajar muito. E eu precisava de gente pra atender os meus clientes. E aí eu treinei primeiramente a minha filha e minha sobrinha. Minha sobrinha continua até hoje. Graças a Deus, hoje ela tem carro. Hoje ela tem a casa dela. Hoje ela... Ela fez pessoas prosperar, viu? Olha. Muita gente, graças a Deus. Amém. Muita gente. E quando e essa foi a minha maior dificuldade. Foi como liderar uma equipe. Porque eu não sabia falar. Eu queria tratar como filha, como sobrinha. E você tem que se impor, né? Quando você lidera. Tem que se impor. Mas se impor não é gritar, não é gritando. Porque assim você acaba tirando, perdendo... Um dia o Tom falou isso pra mim. Ele falou assim, meu bem, se você continuar desse jeito, ninguém vai ficar perto de você. As pessoas não vão te respeitar. Não vão. E não é com grito que você consegue o respeito das pessoas. Uhum. As pessoas, elas têm que te admirar, elas têm que te respeitar, né? Pra elas poderem... Então, foi assim. Aí eu comecei com as duas. E aí, graças a Deus, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí, de 2 foi pra 7, de 7 foi pra 12. E aí, quando eu saí de lá, tinha 40 colaboradores que trabalhavam comigo. Uau! 40. E eu saí da sala da minha casa. E eu vou falar uma coisa assim, às vezes as pessoas pegam muitas coisas que as pessoas falam pra te diminuir. E elas mesmas se diminuem, né? Elas mesmas se sentem, um dia eu tava dando curso e aí tinha uma aluna que eu acho
eu posso falar que eu acho que ela sofria algum abuso, sei lá. E aí o marido dela ia buscar ela todos os dias na porta eu dava curso na minha casa ainda, na sala da minha casa. E aí o marido dela foi buscar ela. E aí eu chamei ele pra conversar. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você vem buscar sua esposa, você fica aqui na porta, sua esposa às vezes tá indo bem na unha, mas aí ela deslancha, não dá certo. E você... Ele foi, eu até falei pra ela, um curso desse no fundo de quintal. E quando ele falou aquilo ali, ele acendeu uma luzinha em mim. Eu falei, realmente, eu não posso continuar no fundo de um quintal. Não era fundo de quintal, era a sala da minha casa, era muito arrumadinho. Mas eu precisava dar uma cara comercial, uma coisa. E aí foi onde eu comecei. Com medo, muito medo, né? Peguei a cadeira da minha casa, meu irmão fez a mesa, tinha umas madeiras, porque meu irmão é engenheiro, então tinha umas madeiras na casa dele. Os dois ficaram até 3 horas da manhã fazendo as mesas. E a gente começou e foi indo e... Enfim, o salão era lindo. Lindo, ficou do jeito que eu queria. Graças a Deus. Bacana, E bacana. agora a filha tá seguindo com E agora o salão da minha filha tá muito mais lindo. Porque assim, minha filha é minha filha. Mas não é porque ela é minha filha que ela vai seguir os meus passos. E quando eu decidi ficar na Suíça, ela ficou com o salão, eu tive muito medo das pessoas não respeitarem ela, porque ela é muito brincalhona. Ela é mais brincalhona ainda do que eu. Ela é mais, tipo... Então, assim, eu fiquei com muito medo das pessoas não respeitarem, das pessoas não pararem. Lógico, teve alguns 10 que saiu. Mas hoje a equipe aumentou e ela melhorou. Hoje ela tem um espaço maravilhoso, tipo... Depois, quem quiser, entra no Instagram, Kezinha Ferreira, que vocês vão ver a estrutura. Hoje é um salão referência dentro de Cuiabá. Então, eu falo assim, tudo que a gente quer, a gente consegue, né? Porque as pessoas, elas... por causa de alguma coisa que aconteceu, elas acham que elas têm que ver naquilo ali. Não, a gente pode mudar, a gente pode crescer e a gente alcança o respeito das pessoas. Não é porque eu fui drogada que... Né? Hoje não, hoje a minha história, ela inspira pessoas. Na realidade, eu gosto sempre de falar, eu sempre falo isso, né, pra todo mundo que eu encontro, o Roseli já viu falando, que eu quero que a minha história chegue em mais pessoas, pra que inspire pessoas, pra que pessoas mais venham a se inspirar e saber que elas podem mudar de vida. Que a vida não é aquilo, se elas vivem numa vida de Exatamente. miserável, né? Que elas podem construir, recomeçar, né? Verdade. E me fala, qual é o maior desafio entre trabalhar como nail artist Né, você acha? e influenciar outras pessoas a seguir a tua Como que é a profissão? pergunta? É porque... Como que é? Como que é? Qual o maior desafio entre trabalhar como nail artist e influenciar outras pessoas a seguir essa profissão? Por exemplo, você... Porque você é influência, né? Você influencia, você é professor, isso é um... você ensina as outras pessoas a seguir a tua profissão, mas qual é o desafio entre essas duas áreas? Entendeu? De você própria fazer e... Quando eu voltei a fazer unha, realmente eu encontrei uma dificuldade muito grande. Porque tinha 4 anos que eu não sentava numa mesa para atender cliente. Então, foi muito desafiador. A minha unha já não saía a mesma. Eu posso falar. Eu não, tipo assim, porque você sentar na mesa e fazer uma única unha para fazer uma demonstração para o aluno é uma coisa. Agora, você pegar os 10 dedos e fazer. Então, tipo, eu encontrei muita dificuldade quando eu voltei pro atendimento aqui na Europa. E eu falo assim, hoje a gente tá aqui, hoje a gente tá, então, né, então nesse... E eu falo agora, graças a Deus, eu tô recuperando, voltando a dar curso muito. E também voltei a gostar de atender. Eu gosto de atender, eu gosto do contato com o cliente, eu gosto de conversar, saber da história dele. Às vezes contar um pouco da minha história também pro cliente. Porque Gente, a gente é quase um psicólogo. Senta muitas pessoas na nossa mesa que tá com um monte de problemas. Que elas acham que o problema delas é, tipo, terminei com o namorado, ou tô com uma dívida. E ela acha que tudo aquilo ali é um problema. Eu tô rindo porque isso é minha cara. É a cara da Sofia falar, então, eu não comi proteína hoje, o meu sovaco tá mais branco que nunca. Olha, bicha. Você para de fazer bullying Eu tô comigo, bullyingando, viu? Tu para de fazer bullying comigo. Mas bonito o sovaco dela, gente. Oxi, que bonito esse sovaco, velho. E todo mundo escreve pra ela falando, faz agora só foto de sovaco. meu assim, sovaco, ó. Próxima foto vai ter sovaco. É axila, Entendeu? gente. É isso. Porque as pessoas hoje terminou com o namorado, às vezes, tô depressão, não sei o que, não sei o que. Eu gosto de contar minha história pra incentivar as pessoas. Pra ela parar, né? Parar de Cala a boca, cara. Isso não é nada. Olha o que eu passei. Tipo, minha mãe foi embora, meu pai me criou quando eu achei que tipo, meu pai morreu, entendeu? Tipo assim, aí quando meu pai morreu, minha Ai, mãe a gente não falou, né? Nada da sua mãe. Sua mãe foi embora, né? foi embora com outro homem, né? Isso... Então, peraí. Calma. Volta. Rebobina. É. Você
morava com seu pai, você falou que seu pai te amava muito, mas... A minha mãe foi embora quando meu irmão tinha 1 ano e 6 meses. Ela falou, vou passear ali e nunca mais voltou. E você tinha quantos anos? Eu deveria ter uns 10, porque... Cara... Só que aí foi o pior, né? O pior não foi ela ter ido, o pior foi ela ter voltado. Ah, ela voltou? Voltou. Mas quando você tava com... Não, ela voltou, ainda era... meu irmão tinha... Ela voltou quando meu irmão tinha, acho que uns... Não lembro a idade direito, mas assim... Meu irmão tinha 1 ano e 6 meses quando ela foi embora a primeira vez. Aí ela voltou, aí ela falou pro meu pai, ai, tô com saudade dos meus filhos, né? Queria voltar, porque eu dependo deles, nananana. Voltou e foi mais 6 anos assim, de mentiras, de brigas. E aí meu pai começou a beber muito, porque... tipo assim, ele aceitou minha mãe voltar porque ele amava muito a minha mãe. Mas ele não deixou de sentir, tipo, ódio dela também. Ele amava e odiava ao mesmo tempo, porque ela foi embora com outro homem, ela traiu, ela simplesmente foi embora e abandonou os filhos. Aí viveu mais 6 anos e aí um dia falou, ai, parou um táxi na porta, ela entrou e foi embora. E tipo assim, e por muitos anos minha mãe mentiu, ela mente até hoje, né? Ela pode até assistir. Ela liga e fala, ai, na época ela falava, que número seu irmão tá calçando? 30. Ai, tá, porque em novembro a mamãe vai ver vocês. Aí não ia. Não aparecia. Não aparecia. Ai, janeiro a mamãe vai. E, tipo, E você acha que também tudo esse fato também colaborou para que você entrasse até nessas coisas, porque você... Eu não posso falar. Essa culpa eu não posso colocar nela. Não. Tá, ok. Não. Essa culpa eu não posso colocar nela. Mas, porém, ela deixou a gente, por exemplo, eu senti muita falta de mãe. Muita, até os meus 15 anos. Talvez se ela tivesse tido um cuidado Eu sentia maior. muita falta. E vou falar, aí quando eu fui pra Cuiabá, morei pra Cuiabá, eu tava grávida de 7 meses. E aí eu ainda sentia muita, ainda amava muito a minha mãe. Eu tinha 17 anos, eu ainda amava muito a minha mãe. Muito, muito, muito. Não que eu não ame, eu amo ela ainda, né? Mas é aquele apego materno, né? É isso. E aí eu não posso falar que eu não amo, porque a minha mãe, ela me colocou no mundo. Ela teve, né, me colocou no mundo. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu tava grávida de 7 meses. Ela veio me ver. E eu lembro que é de 7 meses, porque ela veio me ver. E aí ela... Eu liguei pra ela. A gente veio morar em Cuiabá e meu pai, financeiramente, meu pai tinha uma situação boa quando a gente morava no interior. E aí, devido à separação, ele bebeu tudo que tinha, tipo, gastou tudo que ele tinha de prostituição e tudo. E aí, quando a gente chegou em Cuiabá, quando a gente mudou pra capital, minha mãe já morava lá. Aí ele falou assim, filhos, o papai não está bem financeiramente, então não quer que fale pra sua mãe que a gente tá morando aqui. Só que eu ainda amava muito ela. E era dia do meu aniversário, dia 4 de janeiro. E eu liguei pra ela e falei, mãe, deixa eu te falar, a gente tá morando em Cuiabá, só que meu pai não quer que a gente vê você nessas coisas. Mas eu queria muito ganhar de presente de aniversário que a senhora viesse me ver. E aí ela veio. E aí meu irmão tinha 10 anos. E aí ela meio que fez a cabeça dele, falando que na casa dela tinha videogame, tinha bicicleta, tinha isso. E aí meio que ele queria ir com ela. E meu pai ficou doido, desesperado, né? Ficou nervoso. E aí eu também fui pra cima dela, xingando ela, né? E aí ela foi e contou pro meu pai. Ai, foi ela que me falou o endereço de vocês. Aí, papai ficou bravo comigo. Cara, imagina. Ficou 1 semana sem falar comigo. E aí ela vinha, aí tipo, terminou com os dois, fizeram as pazes ali, tipo, amigavelmente. Ela continuou vindo ver a gente. E aí, quando eu tava grávida de 7 meses, porque eu sei, porque no outro mês eu ia fazer a ultrassom pra saber qual que era o sexo da minha filha, ela falou, ai, mamãe vai ali, mamãe volta quinta-feira e vai te dar um carrinho. E eu fui saber que ela tava viva depois de 2 anos. Eu ia todo dia pro ponto de ônibus esperar minha mãe. E ela foi embora de novo. Mais uma vez. E aí eu vi ela quando meu pai morreu. E depois disso... Ela escreve pra... Não, ela escreve pra mim, ela, tipo, mas a gente não tem aquele contato, né? É minha mãe, ela me colocou no mundo, então eu luto com esse sentimento. É um sentimento que eu luto todos os dias, né? Porque eu não consigo, às vezes minha irmã fala comigo, ai, não sei o que, eu falo sua mãe, eu não consigo falar minha mãe, né? Mas eu não tenho ódio dela, né? Hoje eu tenho pena, porque hoje também ela bebe bastante, né? Então, eu tenho... Talvez a minha história ainda vai ajudar ela. Com certeza. E, então, mudando um pouco de assunto, que a gente tá falando da sua vida. Me fala sobre esses grandes amores da sua vida. Você falou já do Tom. Fala aí do... Ai, o grande amor das minhas vidas, gente. Ele tem tatuagem, gente. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu os detesto a netos. tatuagem. Eu não suportava tatuagem. Minhas filhas já tatuaram. Desculpa quem gosta de tatuagem, mas eu não Todo mundo gostava. não tenho nenhuma. E aí eu tatuei o nome dos meus netos, que são os amores da minha vida, que é Isabela, que é a Maria Clara, que é o Nicolas, que
Gente, são um grande amor da minha vida, são os meus netos. Sou apaixonada neles. Cara, quando você me falou que tinha neto, eu olhei assim, não. Você só tem 25 anos. Você não tem neto, não. Você tá frescando com minha cara. Meu Deus. Ai, mas você me mostrou... Inclusive, minha neta foi a princesa do Quando ele Arraial. comprou a rifa, foi Eu obrigado. comprei a rifa, foi obrigada. Mentira, eu comprei com prazer. Você obriga as pessoas assim. Não, e ela ganhou o iPhone, né, minha filha? É, ela Ai, foi É, a a princesa, princesa. né? Tem a rainha, tem a É, na princesa. nossa época, a gente ganhava uma Barbie. Hoje em dia ganha o iPhone. Olha que tudo, o negócio tá evoluindo. Tá top. E me fala agora, qual tem sido o teu maior desafio até agora? Em relação a tá aqui na Suíça, tá? Você falou que voltou a trabalhar com Com atendimento. atendimento. A língua, né? A língua, porque eu preciso aprender a língua. Não só porque eu preciso, porque eu moro no país, porque mesmo o meu objetivo de vida é incentivar outras mulheres. Como eu vou incentivar outras mulheres se eu não Se elas aprender? não vão te entender. Se elas não vão me entender. Você tá aqui há quanto tempo já? 2 anos. 2 anos? 2 anos. E o que te motivou a vir pra Suíça? Na realidade, eu fui convidada para vir dar um curso. Aham. E o que me motivou a não voltar foi violência. Desculpa, eu sofri um assalto no Brasil, no meu salão. Se você pesquisar no Google, colocar no site, vai aparecer. Saiu em todos os canais na época. Aham. E foi a mão armada, colocou a arma na cabeça do Tom. E pro Tom fazer pix. E foi alguém que indicou, porque era dia de pagamento. Sabia tudo. Já sabia. No dia as câmeras não estavam funcionando. E aí entraram lá e fizeram um assalto. E aí eu comecei a ficar com segurança, polícia. Sim. E aí quando deu uma relaxada, aí o Tom foi e falou, porque o Tom, né, segurança normal é um valor. E a segurança polícia é mais carinho. Então o Tom falou, vamos dispensar e vamos ficar só com segurança mesmo, não precisa. E aí a gente ficou com segurança. E aí, quando foi um mês depois, as câmeras não estavam funcionando de novo. E aí, de madrugada, ligaram e falaram, seu Tom, acabamos de pegar um moleque aqui dentro do salão. E aí, só que a minha reação, quando eu cheguei... Porque assim, eu mudei, mas não mudei tanto, né? E aí, a minha reação, quando eu vi o bandido, eu Bateu no bandido. bati no bandido. E aí... É engraçado, mas não façam isso. não façam isso. Cara, eu faria o mesmo. Eu chutei muito a cara dele. Não tem como. Você, não, Mas imagina. mas aí Você passa uma vida lutando pra Lutando, conseguir as coisas. Tudo que eu passei entendeu? pra não conseguir minhas Aí pra vir coisas. um moleque e... Ah, não. Tá Mas fechado. aí é perigoso, porque aí depois ele vinha. Aí depois que eu porque sei- ela começou a ser ameaçada de morte, né? Eles E ela só andava com segurança. Né? Eu só andava com segurança. E aí, Aí a vida ficou financeiramente foi, tipo assim, porque segurança é R$30 a hora, amiga. Eu tava no salão 8 horas, o salão fechava 11 horas da noite, a gente vivia com segurança. Caramba. Aí tinha Então, que pagar. Né? aí nós viemos dar um curso e o Tom viu a oportunidade de não voltar. Não é que a gente veio pra ficar, ele viu uma oportunidade de não querer voltar. E agarrou. E agarrou e não quis mais voltar. Certíssima, certíssima. Eu falo de alguma forma, Deus, ele usa as coisas por quê? É o que eu falo assim, eu vou sempre falar de Deus porque Deus, ele é essencial na minha vida, né? Eu ganhei muito dinheiro mesmo, dando curso. Eu dava 3 cursos por mês a 16 alunas, a R$1.500. E fora isso eu tinha loja de unhas, mas eu esqueci o essencial, Deus. E eu esqueci dele. Eu não ia na igreja, eu não orava, eu não agradecia pelo cuidado que ele teve com a minha vida, porque Deus me livrou da morte, não foi uma vez, foram várias vezes. Eu já levei, nunca acertou, mas eu já tive em troca de tiro, já fui ameaçado, o pai dos meus filhos já deu tiro nos outros por causa de mim, já foi pra me matar. Então, Deus já me livrou muitas vezes. Então, Deus, ele quer que eu leve a minha história para mais pessoas, entende? Então, Deus, ele me tirou do conforto, porque eu tava no conforto. Eu tava assim, tipo, como eu ganhava muito dinheiro, então, a minha vida era viagens, era bebida, E aqui eu tô mais conectada com Deus. Então Deus, ele me tirou da minha zona de conforto para que eu possa ajudar mais pessoas através da minha história, porque eu não tava fazendo isso. Eu estava visando dinheiro, e o meu propósito não é dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência. Sim. Né? Mas o meu propósito mesmo é mudar vidas, é ajudar vidas, é ajudar pessoas. E Deus, ele colocou essa missão pra mim, então eu preciso disso. E assim, Muito lindo. eu nem vou falar, Claudinha, dá um conselho aí, pessoal, porque a Claudinha deu um banho de conselho aqui, né?
ela deu uma chuva de dicas, tanto no empreendimento como na vida pessoal, de pessoas, né, que estejam, talvez, acha que isso não é um problema, mas futuramente pode, né, acarretar na vida pessoal, na família, né. Então, assim, eu tô super feliz mesmo, as nossas brincadeiras aqui, foi um podcast muito importante aqui pra Junelli, vai ser muito, muito importante enriquecedor, mesmo. porque a gente mora num país que é tudo pode, né? É, tudo normal, você vai ali, né, pode, eles dão, tudo né? pode. Tudo pode. Maconha, você passa na rua, com todo mundo fumando. Eu tava até vendo, eu tava falando com a jovenzinho. cliente ontem que ela falou assim, ai, não pode ameaçar, não pode bater, mas o da droga pode. Da droga pode, exatamente. Então, eu acho que, assim, por mais que seja um podcast em português, vai tocar muitas pessoas e muitas famílias aqui. Por que tem muito brasileiro Entendeu? também? Aqui tem Aqui muito é brasileiro, a comunidade exatamente. Portugueses, muitos. Exatamente. Exatamente. E você realmente é uma pessoa inspiradora, cara. Top, né? Inspiradora, de verdade. E eu falo assim, hoje as pessoas falam muito assim, porque eu tinha uma vida confortável no Brasil, né? Uhum. Eu tinha motorista, eu tinha segurança, eu tinha meu apartamento, eu tinha quem limpava meu apartamento, eu tinha quem... Por exemplo, eu fazia uma unha aqui, às vezes eu pegava alguns modelos pra fazer unhas, aí já tinha alguém que vinha e limpava minha mesa, eu tinha auxiliar, eu tinha tudo. E assim, sair da minha zona de conforto, eu realmente saí da minha zona de conforto, onde eu vou ter que aprender a falar, eu tenho que aprender a andar, eu tenho que aprender tudo do zero. Eu, tipo, realmente eu tô nascendo de novo, e é onde eu tô me conectando com Deus, e eu falo, Deus, ele é... Às vezes é preciso a gente recuar um pouco pra conseguir dar um passo maior ainda. Então, eu acho que... Exatamente. E porque tem uma preparação. Exatamente. Mas uma coisa eu falo, ninguém nunca me viu reclamando de hoje ter que... por exemplo, eu dei curso domingo e segunda, na terça, 9 horas, a cliente... Eu não falei, não vou trabalhar na terça. Né? Mas aí minha agenda lotou, né? E eu não falei não. Então, hoje eu não reclamo. Eu trabalho muito. Antes eu trabalhava muito, mas era, tipo, administrativo, comandar uma equipe. Hoje não. Hoje eu tô caminhando de novo. É como se eu estivesse do zero. Mas isso, eu tenho muita força, porque eu sei que eu vou muito longe. Eu sei que eu vou muito além. Eu sei que meu futuro é brilhante. Eu sei que eu vou. E eu não tenho medo. Eu te vejo igual um foguetinho. Aquele negócio do Instagram, não é foguete, não dá real. Eu te vejo assim, ó. Não. E eu falo, é um recomeço mais bonito, é um recomeço que hoje eu tenho mais maturidade, é um recomeço que eu tenho mais prioridade, eu tenho mais de falar, e eu tenho mais, como que eu falo? Autonomia, e não é nem isso que eu falo. Eu tô começando como trabalhando para alguém, mas eu termino que eu tô ensinando essa pessoa a empreender também, entende? Sim. Porque ela tá começando, ela não sabe, né? A Roseli sabe as coisas, mas tipo assim, e isso é muito bom pra mim, né? E a Claudinha também me ajuda muito. Ela me aconselha, ela me ajuda. Às vezes eu choro, porque eu sou ser humano, tá, gente? Às vezes ela é muito explosiva. Ela me ajuda, ela calma, volta pra trás, não é assim, nananã. Porque... Então, querendo ou não, eu também entendo muito que tem tudo um processo. Deus coloca pessoas nos nossos caminhos para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos mostrar os caminhos certos. Porque até eu comecei a ser empreendedora, tipo, de algo que eu nunca fiz e que eu comecei. Então, eu erro, eu cometo falhas, eu faço coisas que depois eu me arrependo e porque eu também, eu sempre falo pra Roseli, a gente vai errar, a gente vai fazer de novo. A gente tem que aprender a falar, aprender, porque uma empresa você não é dona, você tem que aprender a comandar, você tem que aprender a... Como que é a palavra que eu sempre falo, gente? Agora fugiu da minha cabeça. Mas eu vou esquecer realmente mesmo. Mas assim, é muito bom. Eu gosto muito dessa parte de ensinar. Mas não é só ensinar a fazer unha. Eu gosto de ensinar as pessoas a como ver. Porque eu falo assim, esse país aqui, as pessoas reclamam muito. Se tá frio, eles reclamam, gente. Desculpa. Se tá calor, eles reclamam também. E eu falo, gente, é só uma estação. Não é o fim. É só uma estação. E ela precisa vir E ela precisa vir. E eu já passei por tantas coisas que não é estação, entende? E, tipo, uma estação, o que é um frio, né? De tudo que... E eu sempre conto, porque um dia chegou uma mulher e falou pra mim, eu falei, o que foi? Você tá estressada? É porque eu não gosto do frio, porque é cinzento, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas não é só uma estação. Aí no outro dia ela chegou estressada de novo. Aí eu falei, o que foi? Porque eu não dormi, porque choveu. Eu falei, não. Era minha irmã, assim. Calma. A pessoa reclama. Peraí que eu vou te dar um endereço ali pra você ir ali se consultar. Entendeu? Aí eu falei pra ela, eu vou falar, tem gente, eu falei pra ela, falei assim, tem uma cliente que senta aqui que ela tá perdendo os movimentos. É uma coisa que não tem volta, né?
frio. Ele vem e ele volta, são estações. E muita gente queria estar aqui pra conhecer o frio. Com certeza. Quantas pessoas, Não é né? um sonho. Meus netos mesmo, né? Ah, eu vou trazer, eu vou vai ficar trazer, muito dinheiro que eu vai quero trazer tudo junto. Aquelas viu? coisinhas lindas. vou lindas, beijar, lindas. vai Hoje a Nática boa, né? Na verdade, Hoje eu a queria ir lá e Nática fazer eles assinar boa. um papel pra me trazer eles escondidos. Não vou devolver. Gente, foi muito bom estar com vocês. Foi Chorei, maravilhoso. sorri. Fizemos brincadeiras maravilhosas. Muito obrigado, Claudinha, de dividir sua história. Obrigado, Sofia, de vir aqui dividir esse momento, me ajudar, me salvar no 10 minutos Que do é segundo isso, tempo. o prazer foi todo meu. Eu, sinceramente, eu amei essa experiência, amei estar conversando com você, conhecendo você. E espero vir mais vezes, viu? Vai sim, vai sim. Todo mundo, eu falei, todo mundo aqui É um que sentou indireto, aqui tá? foi top. indireto. Obrigada, um beijo, a gente volta de novo. Uhul!